O buffet definitivamente é uma das partes mais importantes e saborosas de um casamento. E o Casa Comigo hoje entrevista o Júlio, que sabe tudo de comidinhas e etc. Júlio, conta pra mim como é que começou a sua história. É um pouco atípica, na verdade eu não tinha nada a ver com gastronomia, eu nem gostava de cozinhar. Eu era jogador de futebol, né? Daí por uma lesão que eu tive no joelho, daí comecei a trabalhar com eventos e entrar um pouco mais na cozinha, nesse lance de gastronomia. Comecei a gostar, daí fui fazer faculdade, estágio e é onde tudo começou. Agora me conta uma coisa, o que hoje em dia é o queridinho das noivas na hora de escolher o buffet de casamento? Então, elas gostam muito dessas coisas de panelinha, muita loucinha, bonitinha, tal, na hora do coquetel, onde elas mais brincam. Na hora do jantar, algumas ficam com um pouco de receio de ousar um pouco por causa dos pais e tudo mais, então acabam optando pelo franco-americano. As mais ousadas vão para o finger food, que é mais panelinha ainda, é um jantar inteiro em cumbuquinhas, em coisinhas mais charmosas. Agora, esse menu degustação, ele faz as pessoas circularem mais? É mais indicado para pessoas mais jovens? Então, não basta a pessoa ser mais jovem, ela tem que ousar realmente. Quando a pessoa opta por fazer o casamento menu degustação, ela tem que embarcar nesse mundo. Tanto é que muda toda a logística, principalmente decoração. Você não pode ter mesas sentadas em cadeiras para todos. Tem no máximo, chutando muito alto, 60%, para dar realmente o movimento. Senão, o que você queria antes, na teoria, você não vai conseguir fazer. Então, é muito lounge, muito bistrô, para as pessoas realmente circularem. Então, aí é mais indicado. Mas para as pessoas, não basta ser mais jovens, ela tem que querer usar no casamento. Agora, a gente percebe que o desespero das noivas e dos noivos é que todo mundo esteja sempre sendo atendido. Como é que calcula esse número de garçom por pessoa? Então, eu opto por trabalhar com garçom para cada 8 convidados. Mais um coordenador a cada setor. Então, assim, vou te dar um número estimado para você ter uma ideia. O casamento é para 400 pessoas. Eu vou ter um garçom para cada 8, mais 4 coordenadores e um gerente. Ou seja, eu tenho um coordenador para cada 100 convidados, abaixo dele um garçom para cada 8. Mais um gerente que vai ficar falando geralmente com a assessora, tal, que vai dar todo o briefing do casamento para os coordenadores. Então aí fica mais tranquilo, não tem mais problema de serviço. E quem é que monta o menu do Júlio? Então, sou eu mesmo. Na verdade, eu monto, mas eu falo que eu monto a base. Os noivos, quando eles chegam com ideias mirabolantes, que é o que faz a gente se caracterizar também. Tem muita coisa que eu tenho no meu cardápio hoje que foi noivo que deu pitaco e acabou ficando, que eu achei legal, que eu não tive a ideia e acabou ficando. E isso que é bacana pra gente. Quando os noivos vêm com a cabeça um pouco mais aberta para, ai, Júlio, eu queria isso, queria aquilo, então eu consigo, nossa, que bacana, não tinha pensado. Daí eu consigo integrar no meu cardápio e acaba se mantendo. Agora, o que seria um menu base? Você tem entrada, prato principal, como é que funciona? Franco-americano, que é o mais tradicional hoje para casamento. É um coquetel, basicamente. São 4 canapés frios, 4 canapés quentes. Daí você tem que ter sempre 1 ou 2 saladas, 2 proteínas, peixe e carne. A gente aqui não opta por tirar peixe, esse tipo de coisa. E alguns acompanhamentos. Pode ser uma massa, pode ser um risoto, pode ser esse tipo de coisa. Então, esse é um cardápio mais básico, com umas 2 ou 3 sobremesas. Esse é o mais básico, o mais enxuto dos cardápios. Mas fica bacana dependendo do que você compuser no cardápio. Agora, se uma pessoa vai casar na praia, no campo, ou tem um casamento black tie, isso influencia no tipo de comida que vai ser servido? Influencia. Não dá para você fazer um casamento mega formal com black tie e ser finger food. Tem que ser uma coisa mais formal realmente, sentado em mesa, talheres adoidados, para se caracterizar com o casamento. O jantar à francesa, ele ainda está no mercado de casamento? Então, ele ainda é utilizado, muito pouco, diria que 10% das pessoas pedem o empratado, que é a francesa, mas assim, geralmente são casais mais velhos ou estrangeiros, porque fora é 100% empratado.
Então, aqui no Brasil não é muito utilizado, até culturalmente o brasileiro não tem essa coisa de chegar no horário, tudo isso, então fica mais difícil realmente, porque você obriga as pessoas a comer no horário que você impôs. Então, geralmente, tem alguma pessoa que chega de algum outro lugar, que já jantou, não quer jantar naquele momento, então você meio que engessa a festa e força a pessoa a comer naquele horário. Então, se ela estiver em pé, ela não vai comer. Então, é muito mais formal e não utilizado hoje no Brasil, mas ainda é utilizado sim. Agora, a noiva também dá palpite na hora da escolha do buffet, do menu, de falar, não, eu tenho um prato que é a cara nossa, a gente se conheceu na Bahia, enfim. Elas dão esse pitaco? Dão e dão muito. Semana passada eu fiz uma degustação com uma noiva que ela sempre ia num restaurante, onde ela conheceu até o noivo dela, e ela queria um prato que era um moules frites, que é mexilhão com batata frita. Eu falei, mas como que eu vou servir, né? É mega simples de fazer, mas você tem que pensar na logística. Mas daí a gente conseguiu fazer para ela, então assim, eles dão pitaco e dão bastante pitaco. Mas é o que faz a gente conseguir mudar e abrir a cabeça para várias coisas. Porque visão de fora faz com que a gente abra um pouco mais a cabeça, sabe? Então quando as noivas vêm, eu queria isso, queria aquilo, faz você forçar a pensar. Às vezes você cria por alguma... na pressão, que é quando a noiva está aqui. Às vezes na inspiração, mas muito mais na pressão. A degustação, qual que é a importância da noiva e do noivo virem para provar o que vai ser servido? Quantas pessoas podem vir? Como funciona? Então, é muito importante, tanto é que a gente não cobra a degustação e a gente faz a degustação antes dos noivos fecharem o cardápio. Mas por alguns motivos. É importantíssimo que eles fiquem seguros com o buffet que eles estão contratando. E não falo só de achar que é bom, achar que é ruim. Não, porque tem vários bons fornecedores no mercado. Mas é aquela coisa de se identificar um pouco mais. De repente ela fecha porque ouviu falar... Daí depois, quando vai ver, não é bem o que ela queria. Daí ela vê um vizinho e fala, nossa, mas eu queria aquilo. E depois já não dá mais para fazer nada. Então, é super importante fazer degustação. Assim, acho que é a base de tudo. Porque o cardápio você pode escrever da forma com que você quiser. Então, na hora da degustação, onde a pessoa consegue entender um pouco mais o que a gente está colocando. E, assim, geralmente as pessoas vêm com 4 pessoas, 3 pessoas. Geralmente são os noivos, ou a assessora, ou os pais. Essa é uma média de que vem na degustação. Não é muito bom vir muita gente para a degustação. O ideal é que venham os noivos, façam a degustação, no máximo com a assessora, e depois de fechado, tragam os pais e fazem uma degustação até para os pais conhecerem o que vai ser servido no casamento. Mas, se não ficar muito pitaco, eles deixam de fazer o que eles queriam. Então, é bom que eles venham, definam, e depois tiver alguma alteração, pode alterar mais para frente, né? Porque fechou que está 100% fechado. Então, dá para alterar muita coisa até o casamento. Agora, esse mais para frente significa o quê? Porque tem noiva que te procura com uma certa antecedência, mas qual que é o prazo limite para fechar o buffet do casamento? Então, prazo limite, assim, na verdade... Eu já tive casamento que eu fiz de uma semana, assim. Não, tive problema com o meu buffet, vou fechar, bom... Então, já fizemos casamento de 7 dias. Mas uma média boa para ela definir é 8 meses, 9 meses, porque ela consegue ver com calma, ela consegue degustar... Porque, assim, é bom degustar 3 buffets. Porque ela consegue ver, entender um pouco mais esse universo, falar, eu quero esse aqui. Então, ela tem tempo, daí ela consegue escolher o buffet que ela quer, porque daí o buffet vai ter a data para ela. Então, de 8 a 9 meses. Tem gente que fecha um ano, antes, um ano e pouco até. Tem até data para 2014 já fechada, mas assim, geralmente é isso. Acho que 8 ou 9 meses está de bom tamanho. Senão você até esquece que vai ser servido no casamento. Agora, esse seu sobrenome italiano, ele tem alguma influência nesse menu? Ele tem, na verdade, não só pelo sobrenome. Toda a minha história na gastronomia, eu trabalhei no Fasano, então assim, eu tenho, por ter percorrido alguns restaurantes italianos, e francês também, mas assim, a comida italiana no cardápio não é só do sobrenome, é também pelas experiências que eu tive. O lanchinho da madrugada, Júlio, conta pra gente, foi pensando naquelas pessoas que beberam além da conta, que tem que pegar carro, como é que surgiu essa ideia? Então, na verdade, principalmente quando tem casamentos fora de São Paulo, que tem que pegar estrada, esse tipo de coisa, acho que é ideal. É ideal uma glicose para os que estão mais alterados.
Mas assim, foi pensando basicamente naquelas... Porque 3, 4 horas da manhã, você não quer mais saber de risoto, você não quer mais saber de cordeiro, você não quer saber de nada. Você quer um hambúrguer, você quer um hot dog, você quer algodão doce, você quer porcaria para comer. Então, mas foi pensando naquela ideia de quando você sai de uma balada que você tomou um pouquinho a mais, você vai para uma hamburgueria, alguma coisa do tipo. E então foi pensando nisso que a gente adaptou a comidinha da madrugada. Que delícia! Se vocês conseguiram sentir a mesma segurança que eu senti, tá na hora de procurar o buffet que passa isso pra você, porque a noiva não quer que haja nenhum tipo de falha no grande dia da vida dela.